Você já parou para pensar que às vezes o problema pode ser você? O problema às vezes é a gente. Às vezes o problema está na nossa cabeça, está na nossa mente. Às vezes o problema está com a gente. Claro que existem circunstâncias e meios e coisas e pessoas que podem nos afetar. Mas a gente tem sempre que se ligar, e é uma reflexão que eu procuro fazer, sempre, de alguns anos para cá eu venho fazendo essa reflexão, é que às vezes a gente culpa as pessoas, às vezes a gente culpa supostos amigos, às vezes a gente culpa o governo, às vezes a gente culpa Deus, às vezes a gente culpa situações que a gente fala que nada funciona pra gente. Mas o problema não é nada disso, o problema é a nossa mente. A nossa mente sabota a gente de uma maneira, paralisa a gente de uma maneira, trava a gente de uma maneira que a culpa tá com a gente. Nós somos os culpados, sabe? A gente que precisa mudar todo o rolê. A gente que precisa dar uma guinada, sabe? Só depende da gente. Faça o que você tem, da maneira que você tiver, com o tempo que você tiver, mesmo sendo pouco, apenas faça. Porque às vezes a gente só precisa disso, que a gente faça. Que a gente venha fazer alguma coisa pela gente. E deixar todo o universo cooperar em nosso favor, sabe? Ao nosso favor. Eu tenho visto isso, sabe? Eu tenho observado isso. Eu tenho aquele caderno, né, que eu anoto tudo, que eu já comentei aqui, que é o meu caderno dos meus milagres, né, das minhas leis da atração, das minhas cartas para Deus, dos meus agradecimentos. E eu coloco coisas ali que às vezes eu penso assim, caramba, vai demorar, mas eu vou manter minha fé aqui. E eu vou escrevendo. E depois, quando eu vou ler novamente, eu entendo que quando a coisa aconteceu porque eu acreditei, porque eu permiti que acontecesse, porque eu declarei que iria acontecer, porque eu trabalhei em função daquilo e a coisa acabou fluindo, a coisa acabou acontecendo, sabe? A coisa acaba acontecendo pra gente, acaba fluindo, né? Eu acho que o grande lance é a gente ter essa percepção. É a gente entender que às vezes a culpa não é do coleguinha, sabe? A culpa não é da igreja, a culpa não é do lugar que a gente tá. A culpa não é das pessoas. Tem gente mau caráter? Tem muitas pessoas mau caráter, né? Mas nem sempre é esse o ponto, sabe? Porque a gente tem que tomar a responsabilidade pra gente, porque só a gente pode mudar. Então a gente tem que tomar de alguma forma a responsabilidade pra gente. Claro que existem casos que não tem como, a pessoa fez diretamente algo com a gente, a coisa aconteceu diretamente com a gente, mas eu acho que no dia a dia a gente tem que parar de se vitimizar, parar de ficar jogando pra gente, pros outros, sabe? As coisas que é da gente, tipo, tá tudo caro. A gente vai no mercado, tá tudo absolutamente caro. Tá bom, a gente sabe que é um problema governamental, mas o que a gente pode fazer para mudar isso? Essa é a grande virada, sabe? Isso eu acho que é o grande lance. É a gente trabalhar para essa mudança, trabalhar para conseguir mudar isso, para a gente viver melhor com isso, sabe? Usar a nossa inteligência emocional. E às vezes a gente não está tendo essa inteligência emocional porque a gente está tão imerso ali nos nossos problemas, nas nossas faltas, nas nossas preocupações, que a gente acaba não dando conta e acaba se diminuindo e colocando a culpa em tudo, menos no que a gente pode resolver. E eu sei, óbvio que eu sei que tem coisas que a gente não consegue segurar, não consegue dominar e administrar, mas eu acho que esse vídeo hoje é para falar sobre isso, sabe? Sobre a galera que quer fazer, que não quer se vitimizar, que não quer ficar sofrendo, que quer agir. Chegou a hora de agir. Eu tenho visto, sabe, cada vez mais, e no meio que eu vivo, que eu me relaciono, que eu converso, que as pessoas estão querendo agir. Elas estão querendo sair daquele momento, daquela vida, daquilo que elas estão vivendo, sabe? E elas estão querendo romper e viver o novo, sabe? Isso não é uma coisa só minha, não é uma coisa só que só eu estou buscando. Eu tenho certeza que se você está aqui nesse canal, você também está nessa busca, você também está procurando isso. Porque as energias se conectam, né? Eu sempre falo isso também. Então eu acho que a gente tá nessa pegada, sabe? A gente tá na vibe. Mesmo que a gente não saiba ainda o que fazer e como fazer, a gente quer fazer. E esse é o lance, isso que é o legal. A gente saber que a gente pode fazer. Mesmo sem saber como, mas a gente sabe que a gente pode fazer. E a gente vai fazer, porque a gente consegue. Se tá no nosso coração, é porque Deus já colocou primeiro, sabe? Eu sempre penso assim.
Eu sempre procuro pensar dessa maneira, sabe? Que Deus já colocou primeiro ali algo em nós para que a gente venha desenvolver aquilo. A gente vai trabalhar aquilo de alguma forma e crescer com aquilo, sabe? Tudo vem de um pensamento. Uma pessoa que elaborou uma xícara, um carro, um celular, veio de um pensamento. Começou tudo pelo pensamento. Nosso pensamento é muito poderoso. Por isso que eu acredito tanto na lei da atração, que é a fé, né? Porque a gente vai falar, a gente vai profetizar, a gente vai mentalizar e a coisa vai acontecer, porque somos criadores da nossa vida, né? Então que hoje a gente não venha, sabe, olhar para o lado, olhar para as pessoas, olhar para as palavras que as pessoas falam da gente. E se a gente ouvir essas palavras que podem ser ruins ou destrutivas, que a gente venha eliminar isso da nossa vida, sabe, de uma maneira assim, tranquila, sim, declarando que não aceita aquilo, aquela palavra, uma palavra de escassez ou de maldição, alguma palavra ruim, sabe, lançada pra gente, a gente anula hoje em nome de Jesus. Porque a gente tem que viver o novo. E o novo só depende da gente, não depende das palavras dessas pessoas, porque a gente pode anular isso. Então você entende que tudo é da gente, tudo vem da gente, tudo a gente permite ou não. Eu fiz um vídeo, acho que ontem, falando que a gente faz o tempo todo escolhas. O tempo todo a gente está escolhendo alguma coisa. Nem que seja a roupa que a gente escolhe, nem que seja o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, aonde a gente vai respirar, se vai ser nesse lado desse, ou nesse ambiente, ou nesse. A gente está sempre fazendo escolhas. Então que a gente procure também fazer escolhas para que a gente possa evoluir. Escolhas que a gente não permita que cheguem até a gente se for destrutivas, se forem palavras de que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que você não fez mais do que sua obrigação. Eu não ouvia palavras negativas assim, eu ouvia que eu não fiz mais do que minha obrigação. Eu chegava com uma nota excelente em casa e meu pai falava, você não fez mais do que sua obrigação, porque você não trabalha, você só estuda, então você tem obrigação de tirar a melhor nota, então não tem por que elogiar. E assim, eu tava querendo um elogio. Eu precisava do elogio dele? Não, porque eu já sabia que eu era boa, eu já tirava notas boas, eu já tinha a prova concreta ali pra mim. Então por que que a gente se apega tanto no coleguinha? Por que que a gente se apega tanto no que o outro vai falar, no que o outro vai ver, no que o outro vai dizer? Por que que a gente se apega tanto no governo? Por que que a gente se apega tanto a tantas coisas? A gente não precisa nem se apegar a isso, nem culpar essas pessoas e coisas de não darem pra gente o suporte que a gente quer. A gente não precisa de aceitação. A gente só precisa da gente. A gente só precisa da gente mesmo. A gente não precisa de aceitação. Quando a gente entende que a gente não precisa de aceitação, que a gente só precisa fazer, dar o nosso melhor, acabou, gente. Parece que os colapsos das ondas começam a fluir e se conectarem de uma maneira, porque a gente vai trabalhando a nossa mente, o nosso subconsciente com as nossas emoções. Então a gente colapsa ondas por isso. Então que hoje a gente venha entender isso, sabe? Que só vai depender da gente, pro bem ou pro mal. Assim como a lei da atração, a gente está o tempo todo praticando a lei da atração, mesmo quem não sabe, porque a gente está o tempo todo ali mentalizando coisas para o bem e para o mal. Então que hoje a gente venha mentalizar coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, sabe? E eu acho que essa é a grande pegada desse vídeo, sabe? A gente despertar, a gente acordar, a gente entender de verdade isso. A gente entender que a gente precisa colapsar essas ondas. A gente entender que a gente não precisa de ninguém, a gente precisa da gente. Porque a gente já tem um Criador aqui que habita em nós. Então a gente não precisa da aprovação dos outros, das pessoas, das palavras. Nem de bênção, nem de maldição. A gente não precisa disso. E quando isso se torna real, eu acho que a gente se torna mais autoconfiante também. A gente começa a ver que a gente é capaz, a gente se olha diferente no espelho, a gente se cuida diferente, a gente se ama diferente. Você já bebeu água hoje? Hoje eu esqueci de beber água. Eu só bebi água hoje cedo, bem cedo de manhã. Fora isso, eu esqueci de beber água. São detalhes que a gente precisa ter e fazer para que a gente se cuide mais. São esses detalhes que a gente precisa cuidar. Porque quando a gente começa a cuidar assim no pouco, as coisas maiores vão chegando e vão acontecendo. Então a gente precisa ser essa pessoa. Precisamos ser essa pessoa que tem autonomia, que governa a sua vida, que tem o domínio próprio, que quer agir, que quer fazer, que quer viver. Eu até falei no outro vídeo também que eu tô com uma sede absurda de viver, né? De fazer coisas novas, de viver o novo, a novidade de vida, porque hoje eu sei quem eu sou,
né? E tudo vai de quem somos hoje, do que pensamos hoje, do que projetamos para a nossa vida hoje. Então que esse vídeo venha entrar na tua cabeça de uma maneira que você venha pensar assim: caramba, eu quero ser a minha melhor versão hoje e eu não vou querer mais dar atenção para os outros, porque eu me amo ao ponto de me cuidar, de me valorizar e de fazer coisas por mim. Porque eu tô nessa pegada, sabe? E eu tô fazendo isso porque esse vídeo hoje, porque eu precisava falar isso com a gente, nessa troca aqui, falar com vocês. Escreva aí se você já tá nessa pegada, se você já passou dessa pegada, agora tá numa outra fase, ou se você tá entrando, ou se você nunca pensou em entrar também nessa fase. Qual é o teu momento? Que momento você está vivendo hoje? Eu estou nesse momento de não querer dar ouvido a ninguém, não deixar minha mente, meu subconsciente me sabotar e estar ali refletindo, estar ali entrando em conexão com a minha mente, vendo o que eu posso fazer de melhor para melhorar. E procure ter amizades e tirar dúvidas com as pessoas que realmente vão te ajudar. Se não forem te ajudar, esquece, porque você não precisa dessa aprovação. A não ser que você esteja muito carente, sabe? Porque aí eu acho que já entra no nível da carência. Porque aí é onde a mente sabota a gente. Não permita que a sua mente te sabote. Não permita que a sua mente vai te bloquear, te sabotar. Não permita isso hoje. Porque tudo está na nossa mente. Eu tenho travas ainda que eu preciso tratar. Que hoje eu sei que eu preciso melhorar. Tem coisas que eu já vivi que quando eu me deparo, mesmo eu não tendo vivido há muito tempo isso, dá um, pô, será, né? Mas a gente tem que tratar. A gente tem que estar sempre tratando todos os dias, né? E cada um está no seu processo, na sua jornada, se ressignificando. E que bom que você está aqui nesse canal, podendo ouvir e ter essa troca aqui com a gente, né? Porque eu acho que todo mundo lê os depoimentos também, eu acho que é uma troca legal isso. Eu leio, eu respondo todos, mas eu acho que essa troca é muito legal, porque a gente entende que todo mundo se conecta, tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém é diferente, sabe? Às vezes a gente fica assim, caramba, só eu que passo por isso, eu sou doida, só eu que tô vivendo isso. Mas não, você só tá no teu momento, você tá vivendo aquilo da sua melhor maneira, da sua melhor forma, sabe? E isso é muito legal, isso é muito positivo, porque estamos nessa grande egrégora vivendo isso. E é isso que eu queria falar hoje pra gente. Um beijo enorme para todos e que a gente venha crescer, evoluir, expandir e que a gente consiga ser pessoas melhores, que eu acho que o objetivo final é esse, né? Beijo!